Reator nuclear. O reator nuclear produz energia elétrica a partir da fissão nuclear. Os núcleos de urânio são quebrados no núcleo do reator. A energia liberada aquece a água pressurizada a 325 graus Celsius. Esta água leva calor até o gerador de vapor, onde existe água fria não pressurizada. A troca de calor vaporiza a água. Este vapor irá movimentar uma turbina ligada a um gerador elétrico. A água resfriada retorna ao centro do gerador. Bomba atômica. A bomba atômica obedece ao mecanismo de fissão nuclear. A detonação de explosivos comuns comprimem os blocos de urânio, desencadeando o processo de fissão nuclear, onde um nêutron incide sobre um átomo de urânio, fissionando e lançando mais nêutrons sobre outros átomos de urânio, formando assim uma reação em cadeia. Esta reação libera enorme quantidade de energia, radiações e calor.
cada segundo no interior do Sol ocorrem milhões de reações nucleares em cadeia. O intenso calor no Sol faz com que seus átomos se choquem uns contra os outros e se unam em reações conhecidas como fusão nuclear. O núcleo, ou centro de cada átomo, libera energia que sentimos na forma de calor e enxergamos na forma de luz. Enormes explosões de energia, chamadas protuberâncias solares, ocorrem ocasionalmente na superfície do Sol. Bomba H. O processo de fusão nuclear descreve o funcionamento da bomba H. A detonação dos explosivos convencionais fazem com que o urânio ou o plutônio atinja sua massa crítica e desencadeie o processo de fissão nuclear. Este processo gera muita energia e eleva a temperatura a 1 milhão de graus Celsius, energia necessária para processar a fusão dos átomos de deutério e trítio. Estes isótopos chocam-se formando átomos de hélio e nêutrons e liberando muita energia. O fluxo de nêutrons liberados desorganiza as estruturas celulares dos organismos vivos, sem afetar as construções existentes. Imagine se a energia elétrica que você conhece pudesse caber na palma da sua mão. Imagine que uma única pastilha como essa seja capaz de abastecer de energia uma casa inteira durante um ano e que 1 quilo dessas pastilhas possa produzir a mesma energia que 55 vagões carregados de carvão. E mais, imagine que para produzir a mesma quantidade de energia são necessários 6 caminhões-tanque cheios de óleo combustível. Bem, agora não imagine mais, vamos conhecer de perto o ciclo do urânio. Começamos nossa viagem aqui em Angra dos Reis.
Estamos na praia de Itaorna, em plena Mata Atlântica, reserva da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro. E esta é a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Angra 1 e Angra 2. As usinas da eletronuclear são responsáveis pela produção de energia limpa e segura. Mas que combustível se usa para gerar essa energia que respeita o meio ambiente? Para responder a essa pergunta, vamos começar do início. E o nosso início é aqui, na Bahia, nas minas de urânio, que é o combustível das usinas nucleares. Mas até que esteja pronto para ser usado na geração de energia elétrica, temos um longo caminho pela frente. O urânio é uma das grandes riquezas do solo brasileiro. Atualmente, somos a 6ª maior reserva desse mineral no mundo, e isso com apenas 30% do território brasileiro pesquisado. Aqui, encontramos o urânio em seu estado natural, em formações rochosas. Daqui ele parte para o beneficiamento em Resende, estado do Rio de Janeiro. No primeiro estágio, ele é transformado em pó. A seguir, o pó é agrupado em pastilhas com forma de um cilindro de mais ou menos 1 centímetro de comprimento e de diâmetro. As pastilhas de urânio são produzidas aqui, nas indústrias nucleares brasileiras. Nesse processo, o urânio também passa por um enriquecimento, aumentando suas propriedades combustíveis para o uso na usina nuclear. Em seguida, as pastilhas passam por um processo parecido com o que se usa para fabricar cerâmica. Aqui elas ganham a resistência necessária para enfrentar as condições de operação a que serão submetidas dentro do reator da usina, como vamos ver logo mais. Agora, as pastilhas super resistentes passam por uma etapa de retificação para ajuste de suas dimensões. As pastilhas aprovadas são pesadas, arrumadas em carregadores e secadas em fornos especiais. Assim, elas estão prontas para a nossa próxima etapa, a fabricação do elemento combustível. O elemento combustível é composto pelas pastilhas de dióxido de urânio montadas em tubos, assim, uma sobre a outra. Esses tubos são feitos de uma liga metálica especial, que forma um conjunto de centenas de varetas rigidamente posicionadas nessa estrutura metálica. Depois de pronto, o elemento combustível é preparado para o transporte. Aqui da fábrica, ele parte numa grande operação de segurança em direção à central nuclear, em Angra dos Reis, lá onde começamos nossa viagem. A diferença de uma usina nuclear para as outras é que a geração de vapor não acontece com a queima de material combustível como carvão ou petróleo, e sim devido a um processo de fissão dos átomos de urânio dentro das pastilhas, aquelas, lembra? Isso tudo acontece aqui, no coração da usina, o reator. Vamos ver isso de perto? A geração de energia começa com o bombardeamento dos núcleos dos átomos de urânio. Quando o núcleo é atingido por um nêutron, acontece uma reação em cadeia. O núcleo se divide em 2 partes, liberando uma grande quantidade de energia e 2 ou 3 nêutrons que bombardeiam outros núcleos de urânio, liberando mais energia e novos nêutrons que vão batendo em outros núcleos e assim por diante. Esse processo acontece todo dentro do núcleo do reator. Essa fissão dos átomos gera calor e aquece a água do sistema primário. Do gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Depois de movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica. Aqui, no reator, o elemento combustível é transportado e vai substituir o combustível já gasto pela usina. A troca do combustível é um grande evento que envolve muita tecnologia, profissionais e trabalho em equipe. Depois da troca do combustível, a usina está pronta para funcionar a todo vapor e gerar muita energia elétrica. Daqui de Angra, sai a energia que corresponde à metade de toda a energia consumida no estado do Rio de Janeiro. E o que é melhor, sem queimar aqueles vagões carregados de carvão e sem poluir o ar. O meio ambiente agradece. O urânio que saiu da natureza, que passou pela fábrica para se transformar em pastilhas, que foram agrupadas no elemento combustível, transportado até a usina, utilizado para a geração de energia, está agora movimentando o mundo. Depois de saber disso tudo, quando você acender uma lâmpada ou estiver assistindo televisão, lembre-se que essa energia pode estar sendo gerada do urânio e do trabalho dos profissionais da Central Nuclear de Angra dos Reis.
Eletronuclear. Energia brasileira. Em setembro, Goiânia se prepara para comemorar 54 anos. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta no ferro velho liberta a misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o Rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Esta passeata no centro de Goiânia não denuncia apenas o que aconteceu na cidade. Coloca em xeque a política nuclear do país conduzida pela CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das 2 primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo Césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos, que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. Os materiais radioativos são mais comuns em nosso dia a dia do que a gente imagina. Até pouco tempo atrás, por exemplo, os para-raios continham esse tipo de substância. Hoje, a grande aplicação é na medicina e o controle do lixo é rígido, mas ainda falta um depósito definitivo para o material descartado. Entrar no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, dentro da Universidade de São Paulo, destino da maior parte do lixo radioativo no Brasil, exige controles rigorosos. A quantidade de radiação recebida pelos visitantes é permanentemente monitorada. Nesta sala, os técnicos do IPEM retiram essas pequenas placas de metal de antigos para-raios. O material é radioativo e até pouco tempo era utilizado em prédios comuns. Depois de separado, o material vem para um depósito provisório como esse. Todos esses barris somam 30 anos de recebimento de lixo radioativo. A quantidade de rejeito que a gente recebe vem caindo nos últimos anos. Nessa sala está o material com maior carga radioativa. São antigos aparelhos de radioterapia e instrumentos de medição utilizados na indústria. Quando perdem a potência, esses equipamentos têm de ser substituídos, mas ainda têm radioatividade. Aqui dentro desse grande cilindro existe uma carga radioativa um pouquinho maior do que um lápis. O desafio dos técnicos do IPEM é tirar essa carga daqui de dentro e passá-la para uma cápsula de chumbo desse tamanho aqui, justamente para diminuir o volume e acondicionar esse material de maneira segura definitivamente. Em uma cápsula como essa, cabe praticamente todo o material que está aqui nessa prateleira. A ideia é enterrar esse material em poços de concreto, mas isso ainda não pode acontecer porque o Brasil não tem um depósito definitivo de lixo radioativo. O primeiro está em estudo. Cuja previsão para conclusão, para término da obra,
em 2015. Os aparelhos mais modernos da medicina nuclear não têm carga radioativa. Eles geram radioatividade a partir da eletricidade, como esse aparelho utilizado para tratar câncer. Se ele daqui 10 anos nós quisermos eliminar esse aparelho, ele vai para o lixo comum porque não contém nada radioativo. Mas são chamados radiofármacos os responsáveis pela maior parte do lixo nuclear no Brasil. Por norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, os pacientes que recebem esse tipo de remédio têm de ficar isolados no hospital. E todo o material utilizado por eles, como copos, garfos e lençóis, é mantido em caixas de chumbo até que percam a radioatividade. Depois, é encaminhado para o lixo hospitalar. As normas realmente permitem que tanto o trabalhador como o paciente e toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente, seja para exames diagnósticos, seja para tratamento, tenham todos o cuidado e toda a segurança na administração de radiação.